Ei, gente, a paz do Senhor. Eu vou me apresentar aqui porque hoje eu vou estar contando para vocês meu testemunho, né? Eu me chamo Thaís, tenho 34 anos, sou casada, tenho 2 filhas e hoje eu quero falar para vocês aquilo que o Senhor ele fez na minha vida, né? E que esse testemunho ele venha gerar vida em outras pessoas, que ele venha trazer uma palavra de conforto, uma palavra de esperança e de fé, né, para pessoas que talvez estejam passando, né, por também por situações a qual eu passei. E falar para vocês, para que vocês tenham fé no Senhor, porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais, né? Hoje eu vim contar esse testemunho só para glorificar e engrandecer o nome do Senhor, para dizer que toda honra, toda glória é toda dele. E dizer que a nossa vida ela está nas mãos de um Deus, que ele é tão poderoso e que é tão amoroso e misericordioso, que mesmo sem nós merecermos, ele está ali. E ele nos alcança a nossa vida e a nossa família. Amém? Eu quero começar com um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 6, que vai estar falando assim: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Amém? Aqui na palavra do Senhor está dizendo que se não for para cumprir aquilo que você prometeu, que é melhor nem cumprir. Porque aqui ele fala que, né? Porque senão você é tolo, né? Muitas pessoas falam voto de tolo, porque você vota e não cumpre. E esses já tem, sim, eu acho que meses, já deve ter um mês mais ou menos, que tá ardendo no meu coração de poder contar e compartilhar com vocês o meu testemunho, porque foi algo muito forte. Então, aquilo que o Senhor faz, ele vai edificar a vida de outras pessoas, ele vai fortalecer a fé de muitos. Então não é para ficar escondido, né? Há tempo para todas as coisas. E eu creio que chegou a hora de contar esse testemunho. Amém? Então eu vou tentar ser mais breve possível. É a segunda vez que eu tô gravando esse testemunho, mas eu gravei agora há pouco, tô repetindo aqui no mesmo dia, tá? Porque saiu sem áudio. Quando eu fui ver, tava sem áudio o vídeo. Então, e assim, deu 1h30 de testemunho. Então, eu fiquei testemunhando durante 1h30 e tava sem áudio. Então, para honra e glória do Senhor, agora vai dar tudo certo. Eu vou conseguir testemunhar com áudio dessa vez. Amém? Então, assim, gente, o testemunho que eu quero falar foi na área da minha saúde, né? Eu tive uma gravidez gemelar, a partir dali de uns 2 ou 3 anos das minhas filhas, eu comecei a sentir muita dor no pescoço, no ombro, essa dor descia pro braço. E eu ia no médico, comecei tomando analgésico, não passava. Aí eu continuei tomando analgésico, aí eu comecei a ir no médico e para ver o que realmente estava acontecendo, achando estranho. Mas porém os médicos sempre trataram com anti-inflamatório ou antidepressivo. Que era normal eu ter essa depressão pós-parto, porque 2 filhas, assim, de repente, então muita coisa mudou, e então era normal. E aí eu ia no médico direto, só que aí foi passando, gente, foi passando anos, e a gente que é mãe, que é esposa, a gente vai, né,
A gente vai fazendo as coisas, tomando remédio e fazendo. Tomava remédio e fazia para poder dar conta mesmo de fazer, do nosso dia a dia, né? E assim foi durante muito tempo. Aí chega uma época, creio que eu acho que em 2020, a gente está em 2024, 2020, vem a minha conversão. Eu era católica, casei na igreja católica, tudo direitinho. E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, que também é um testemunho que eu ainda vou contar aqui, mas não vai ser nesse vídeo. E aí, chegando para 2020, eu começo a frequentar a igreja evangélica. Gostei muito, eu me encontrei ali e me batizei. Não tô falando aqui de religião, tá, gente? De religião, nada. Religião, cada um tem a sua. Eu tô aqui contando testemunho, é para a honra e glória do Senhor. E aí foi. Eu me converti, depois meu esposo veio e se converteu também. Graças a Deus, Deus operou uma obra na nossa vida. E a gente começou a caminhar junto na igreja, eu, ele, nossos filhos e tudo. Só que em meio a tudo isso, eu buscava muito pela minha cura também. Sabe? Porque era uma dor que não passava e eu não sabia de onde vinha. Né? E sempre tomava remédio, o remédio era igual água, porque tomava e não adiantava. Não adiantava. Daí eu peguei, aí passou, né? Ali pro ano de 2020 teve minha conversão e aparentemente já tudo entrando em ordem na minha vida. A gente teve uma crise no nosso casamento, eu e meu esposo. Tudo entrando em ordem na minha vida e eu não tava com depressão, eu não sabia de onde que vinha aquela dor. Eu falei assim, não é, então não é depressão, né? Mas aí parei, não tomava também remédio mais, só tomava o remédio para dor mesmo. Teve um dia que eu tava levantando para ir, tava indo pro culto no domingo de manhã, me deu uma dor muito forte no braço. Eu com aquela dor não sabia o que fazia, aí mesmo assim a gente foi pro culto, falei com meu esposo, a gente foi pro culto. Eu tomei remédio, como eu sempre fazia, e fomos pra igreja. Chegou lá na hora do louvor, aquela dor não passava. Não passava, ficava aquela dor muito forte no braço. Aí eu chamei meu esposo, falei assim, olha, eu tô passando mal, me leva lá na UPA. Aí ele pegou e falou assim, tá, então vamos lá. Aí a gente deixou as crianças na igreja e fomos lá na UPA, na hora do culto mesmo ali. Aí cheguei lá, eles olharam minha pressão, tava tudo certo, tudo tranquilo. Um pouquinho alterada, porque eu tava sentindo dor. Falou que era normal. E aí eu peguei e falei assim, já que tá tudo certo, tinha muita gente pra ser atendida. Gente, desculpa, eu tô gripada, tá? Mas eu não posso deixar de gravar esse testemunho. Tinha mais gente pra ser atendida, aí eu falei assim, vou embora e depois qualquer coisa eu volto. Aí viemos embora, só que eu resolvi não ir pra igreja de novo e ficar na casa da minha mãe. Aí meu esposo deixou eu na casa da minha mãe e desceu pra igreja pra poder ficar com as nossas filhas que estavam lá. E aí eu, na casa da minha mãe, eu só chorava, porque tava doendo muito. Aí eu falei, mãe, eu vou voltar lá, acho que eu vou voltar lá. Aí minha mãe falou assim, então vai. Eu chamei o Uber e fui. Cheguei lá e eles já me mandaram direto fazer o eletro. Aí fizeram 3 eletros em mim, aí não viram nada. Aí tudo bem, a médica foi, me passou os remédios que eu já era acostumada a passar, anti-inflamatório, tudo. E eu vim pra casa.
aquela dor não passava, aquela dor não passava, aquela dor não passava. A gente fez um plano ali, isso foi no domingo, na segunda ou na terça a gente fez um plano de correndo, um plano de saúde para poder consultar com o ortopedista. Chegando lá no ortopedista, eu com aquela dor que nada passava, remédio nenhum passava, tinha tomado lá na UPA, também tinha tomado remédio na veia. Cheguei, aí ele me consultou e falou assim, ó, eu vou te pedir um raio-x. Só que eu tava numa ansiedade, numa angústia tão grande com aquela dor, eu queria que aquilo passasse logo. E eu falei assim, o raio-x eu consigo fazer aqui mesmo? Ele falou assim, consegue. Vai ali e paga a guia ali mesmo e ali mesmo você faz, assim, e volta aqui na minha sala. Assim eu fiz, fui lá, paguei a guia, voltei lá na sala dele com o raio-x. Aí ele viu ali, ele detectou que a minha coluna ela estava invertida. Ele achou alguma coisa ali. Só que ele falou assim, isso aqui é uma cervicobraquialgia que fala. Uma dor crônica e tudo, mas eu vou te... isso é tudo do seu sistema nervoso, né? Isso é coisa do seu sistema nervoso que tá fazendo isso e tal. E passou mais antidepressivo, mais coisas assim. E muito remédio. E remédio forte pra dor. Porque a dor não parava com nada, com dipirona, com nada. Daí eu vim embora com esse diagnóstico, já mais tranquilo por conta do que eu tinha feito o raio-x, né? Nunca tinha feito nenhum exame de imagem para ver essa dor. E eu cheguei em casa, nada passava, nem os remédios que ele me passou, a gente parou direto na farmácia para comprar, porque meu marido também já estava apavorado, minha mãe, todo mundo apavorado, eu sentindo aquela dor. E nada passava, não passava, aquela dor não passava. E eu vou na UPA de novo e nada, e tomo remédio e nada, e os remédios não passam. Aí teve um dia, isso acho que no terceiro ou no quarto dia, se eu não me engano, na terça ou na quarta-feira, mais ou menos, né, a dor começou no domingo, na quarta-feira mais ou menos eu falei assim, gente, eu tô ficando louca, eu tô sem dormir, eu não tô aguentando. E eu vou ter que procurar algum especialista, alguém que pode me ajudar. E eu já desconfiava que fosse uma hérnia de disco, e aqui na minha cidade eu comecei a procurar, porque eu já tinha visto que tinha uma clínica, parece que mexia só com isso. E aí eu fui procurar e eu achei TC vertebral. Tô falando o nome aqui porque ela me autorizou a falar, né? Eles me autorizaram a falar. Inclusive eu recomendo muitíssimo, muitíssimo. Eu agradeço a Deus eu ter conseguido me consultar lá, sabe? Porque foi lá que tudo mudou, assim. A doutora super, super atenciosa, sabe? Me ouviu minhas queixas, ouviu aquilo que eu tava falando com ela. E ela falou, olha, que tem uma compressão aqui, é nítido, tem uma compressão aqui, só que eu não sei aonde em qual região tá comprimindo, eu preciso saber pra gente poder trabalhar em cima disso e ter mais certeza no tratamento e tudo, porque tem algo que me acende uma bandeira vermelha. Mas ela nunca me apavorou, nem me colocou nada na cabeça quanto a isso. Aí ela só queria ver mesmo o exame de imagem e ela me deu um pedido de ressonância. Só que, contrapartida, eu fiz alguns procedimentos lá, né, que eu acho que eu não vou saber falar o nome, mas é uma marca que você deita e ela puxa, faz força com o pescoço para um lado, com o seu corpo para o outro. Então ela dá espaço na sua coluna, né, na compreensão. Porque fica tudo muito espremido e ela vai dando espaço. Como eu cheguei a ter acho que 2 consultas com ela e eu fiz esse procedimento lá 2 vezes, eu senti uma melhora e o remédio de dor começou a fazer efeito.
Então a gente começou a fazer efeito, então eu fui relaxando também, né? Aí aquela tensão começou a passar e eu tomava o remédio, melhorava a dor. Aí foi. Passou. Isso foi em outubro. Aí passou novembro, veio dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Quando a gente entrou em janeiro, a gente já entrou num ano muito conturbado, porque em meio ali a outubro, novembro, quando aconteceu esse episódio meu de dor, um pastor tinha chamado a gente na hora da oração e tinha falado para mim que Deus iria me fazer feridas muito profundas e a qual Ele mesmo iria curar. E que dos meus, que eu não me preocupasse, que dos meus Ele estaria cuidando, né? Que dos meus, que eu podia ficar tranquila e que Ele que ia sarar as feridas, né? E que seria um novo nível, que eu teria um novo nível. Eu não lembro muito bem, mas foi isso. E que na minha vida passaria um vento muito forte. Muito forte. E nisso eu sonhei também. Eu sonhei com um vento muito forte dentro da minha casa, muito forte. E o vento entrava assim pelas janelas e assim, eu fiquei com muito medo. E aí eu até cheguei a comentar com a minha mãe, falei assim, nossa, vai acontecer alguma coisa, porque eu sonhei com vento, depois minha mãe também sonhou comigo, assim, no meio do vento, sabe? E antes um pouquinho de eu falar o que eu vou falar, eu escutei uma pregação, acho que de 2 minutos mais ou menos, onde a pastora falava que iria passar um vento muito forte. E ela até riu, porque ela falou assim, é complicado, né, irmãos? Porque quando a gente fala que é vento, a gente até assusta, né? Mas quando você ouvir essa palavra, você vai falar assim, mais vento, mais vento. E realmente eu falei assim, não é possível, mais vento. Porque assim, a gente entrou em janeiro com tribulação, né? Minhas filhas fazem aniversário em janeiro, a gente marcou o aniversário delas no salão. E dias antes, o aniversário era lá na quarta, no domingo. Na segunda-feira eu tava internando com ela na Santa Casa por conta de um dente que tinha que ter arrancado, um dentinho dela que tinha que ter arrancado e a dentista deixou ali, achou que não ia fazer mal deixar para poder manter espaço. E na ceia de final do ano, ela quebrou comendo. Na hora da ceia, ela foi jantar e quebrou um pedaço desse dente e ficou aí, a gente não viu. E aí aquilo ali ficou, aquele caquinho deve ter ficado ali inflamando, infeccionando e a gente não viu. Aí nós entramos na Santa Casa com ela, com risco de meningite, porque tava muito, o rosto dela inchou muito de um lado, ficou muito vermelho. E a médica falou que perto da face aqui, nesse triângulo aqui, é muito complicado, que é muito fácil de dar meningite quando inflama assim. E tava muito vermelho, muito quente o rosto dela. Então, assim, foram dias ali que a gente passou com elas ali. Uma só, né, que ficou, elas nunca tinham ficado separadas. Eu tive que ficar com a Raíssa no hospital, a Larissa ficou em casa com a minha mãe e com o meu esposo. E aí elas passaram o aniversário dentro do hospital e a gente teve que comprar um bolo mesmo, cantar parabéns lá dentro do hospital para não passar em branco, assim. Elas ficaram muito tristes. Então, assim, até então o vento que a gente estava pensando, falou assim, esse é o vento, né, que a gente ia passar. Aí depois que eu recebi essa palavra que
e que eu entendi ali que era comigo, eu falei, mais vento? Mas foi isso que aconteceu. Aí foi em janeiro, passou, graças a Deus, Deus deu a vitória. Nós voltamos para casa, ela ficou bem, os antibióticos fizeram um super efeito. Depois ela voltou, fomos no dentista, ela arrancou o dente, tudo certinho, graças a Deus. Deu fevereiro, deu março, abril. Nisso, eu esqueci da dor lá que eu tive em outubro e tava tomando remédio de pirona para poder continuar a caminhada. Nisso, eu já tava sentindo muito mal, já lá para abril, finalzinho de abril, eu já tava passando muito mal, sentindo muito mal. E eu pensava assim, gente, é de tanta dipirona, de tanto remédio que eu tô tomando. Com certeza. E aí, passando muito, muito mal, falei com meu esposo, falei assim, ó, eu vou ter que fazer a ressonância, porque essa dor não passa. Eu tô cada dia mais tomando mais remédio e eu tô só empurrando essa situação e eu tô me sentindo muito mal. Eu tava sentindo mal, não só no corpo, eu tava sentindo mal assim mesmo. Eu tava sentindo angustiada por dentro, sabe? Como se fosse acontecer alguma coisa, eu não soubesse o que. E aí eu falei assim com meu esposo, eu vou ter que fazer. Aí pegamos um dinheiro para poder fazer, eu já tinha um pedido, né? Lá que a doutora lá do ITC, da clínica, tinha passado para mim. Aí fui fazer, marcou no mesmo dia. E nisso, e também, quando eu fui fazer o exame, eu já estava sentindo muito formigamento nas mãos. Isso era uma coisa que estava me incomodando muito. Minha mão, meu braço formigando demais e ficando dormente. E a minha barriga começou a ficar dormente. Tinha dia que eu não sentia a barriga. Eu falava, gente, o que é isso? Essa era coisa, pra mim, uma coisa de outro mundo. O que é isso? Eu tava perdendo mesmo a sensibilidade da pele. Se eu passava a mão em qualquer lugar assim, eu não sentia. Aí eu falava, nossa Deus, isso tá muito estranho. Aí foi aí onde que a gente também resolveu pegar a ressonância e fazer, porque a gente fica empurrando, enquanto o remédio tá fazendo efeito, tá tudo bem. Foi marcada a ressonância pro mesmo dia, às 9 horas da noite. Aí eu fui, né, tava com pressa de fazer, cheguei lá, entrei naquela máquina de fazer ressonância, meu Deus. Nossa, Deus. Foi assim, que terror. Que terror. Puder definir, foi um terror. Aí saí lá da máquina e falei pro meu esposo, graças a Deus, né? Aí ela pegou, eu senti que ele ficou me olhando assim, depois do exame, sabe? Mas ele não falou nada. Aí ela foi e falou assim, você quer levar as imagens? Porque o laudo não sai hoje. Eu falei assim, quero levar as imagens. E daí eu saí somente com as imagens do laudo, sairia dali depois 3 dias. Aí saí, meu esposo estava na recepção me esperando, a gente indo pro carro e eu falei com ele assim, nossa, eu nunca mais eu quero entrar naquela máquina, nunca mais quero fazer, é terrível. E é um barulho muito grande que faz lá dentro, é muito barulho. Aí meu esposo pegou, riu assim, aí a gente chegou dentro do carro, o carro estava estacionado na outra rua, entramos, ele dirigindo. Eu peguei as imagens assim, fui abrir, fui olhar. Quando eu olhei assim, de primeira, eu já vi um caroço. Aí eu olhei bem, olhei de novo, falei assim, meu Deus, não falei nada. Aquilo meu corpo até esquentou a hora que eu vi aquilo. Não falei nada. Só que quando eu cheguei em casa, eu cheguei chorando. Minhas filhas estavam me esperando. E minha mãe ficou com elas pra gente ir lá fazer esse exame. Minhas filhas estavam me esperando e eu cheguei chorando. Minha mãe ficou também assustada.
O meu esposo chegou, já foi direto jantar. E aí eu mostrei pra ele, assim, a gente tava na cozinha, eu mostrei pra ele, assim, ele falou assim, você não é médica, você não sabe, vai ver, não é nada. Aí minha mãe olhou também, na hora que minha mãe viu a imagem, minha mãe também entendeu por que que eu tava daquele jeito, pra não, pra não assustar minhas filhas. Aí no outro dia, aí passou, foi uma noite assim, que eu dormi super ansiosa, super assim, sem saber o que pensar. Aí no outro dia cedinho eu tava indo pro médico, tentando médico, não consegui médico pra poder ver o que que era. Não consegui médico. E aí fui no posto, não consegui e voltei pra casa super triste. Sem consultar, com aquela imagem na mão, sem saber se o que eu tava vendo era alguma coisa ou não. Aí, quando veio a clínica, me liga. Na hora que a clínica me ligou e falou assim, olha, a gente precisa que você volte aqui na clínica e refaça o exame com contraste, porque eu não tinha autorizado usar contraste no dia anterior. Aí eu falei assim, nossa, agora tem mesmo, tem alguma coisa. E eu fiquei muito triste e falei com ela que eu não ia ir fazer com contraste. Aí minha mãe falou, meu esposo falou assim, não, você vai, você precisa ir. Aí, concluindo, praticamente me arrastaram. Aí a moça estava tão preocupada que ela ligou de novo, perguntando, e aí eu aceitei. Aí, e foi eu com meu esposo. E dessa vez eu ia colocar o contraste para poder ver. Ela falou que precisaria, que o médico quis fazer com contraste. Aí eu cheguei lá super arrasada, chorando, já com medo de entrar na máquina, com medo do diagnóstico, com medo do que ela ia me falar, porque eu já tava vendo aquilo ali naquela imagem, então. Aí ela chegou pra mim, me acalmou, ela foi super, assim, ela foi assim, primordial ali naquele momento comigo. E aí, graças a Deus, eu tomei o contraste, não dei nenhuma reação alérgica nem nada. Ela fez os exames, ela falou que ia demorar pouco, que ia demorar uns 5 minutos. Demorou mais, parece que demorou uns 10 minutos mais ou menos. Não me lembro ao certo, mas demorou mais do que ela falou. E aí vem o diagnóstico, né? Aí ela chega e fala pra gente, fala assim, olha, o que eu vou te falar não é pra você assustar, não é pra você chorar, mas é pra você buscar tratamento, porque a gente detectou uma lesão. Essa lesão, ela tá comprimindo a medula e ela tá empurrando a sua medula e, assim, corre o risco de você ter mais sintomas do que esses que você já tá tendo. Então ela não quis me assustar, mas já era muito sério. Aí eu olhei pro meu esposo assim, a gente olhou, hoje saímos lá da clínica com indicação de procurar um neurocirurgião. Ela falou assim, não é pra daqui a 20 dias, não é pra daqui a um mês, é pra agora. Você precisa pra agora, procurar um neuro agora pra ele poder ver. Aí a gente saiu de lá assim, aí não tinha, a gente ligou pro consultório do neuro, o neuro tava viajando, só voltaria dia 19 de maio, mais ou menos, e isso devia de ser lá pro dia 3 ou 4. E aí ela pegou, aí eu falei assim, vamos lá na clínica onde que a doutora me passou a ressonância, talvez ela consiga ver o que que é. E me dar um diagnóstico mais preciso, porque até então ela falou que era uma lesão. E eu não entendo os termos, então pra mim era uma lesão. Aí chegou lá e eu conversei com a doutora, ela foi assim, super gente boa, me atendeu. Aí ela também ficou muito preocupada, falou que também não poderia falar o que era, que poderia ser várias coisas, mas ela tirou foto dos meus exames para mostrar para um amigo dela que entendia mais. E nisso eu fui embora, mas ela ficou preocupada porque ela sabia da seriedade do que estava acontecendo, sabe?
eu fui embora e depois ela me ligou, ela deve ter mostrado as fotos para alguém. E ela me ligou falando que era muito importante que eu procurasse o neuro, que eu não deixasse passar, porque poderia me dar muitos outros sintomas, do quais eu já estava tendo. E aí cheguei lá, aí vim embora para casa, né? Isso foi numa sexta-feira, já não tinha como a gente ficar procurando neuro mais, só na segunda que a gente voltaria a fazer isso. Desculpa, eu tô gripada. Aí, no sábado, eu já tinha marcado um congresso de diaconato que eu e meu esposo ia participar. Aí eu falei assim, eu não vou deixar de ir, eu vou ir. E chegou lá, gente, foi assim, foi incrível, porque era um congresso para diaconato. E falou de cura o tempo todo, de cura o tempo todo. Aquilo ali, sabe, me confortou naquele momento, porque minha cabeça estava a mil. Aí eu fui, no domingo de manhã também fui pro culto na minha igreja, onde eu congregava, e assim, preocupadíssima, mas esperando pela segunda-feira para ver o neuro, porque até então eu não tinha um diagnóstico preciso, então eu não sabia tanto da seriedade, né? Aí na segunda-feira meu esposo ligando assim para vários neuros, tentando consulta, e era sempre muito longe as consultas, mesmo pagando, sabe? Aí uma pessoa retornou a ligação para ele e falou assim, olha, vagou um horário aqui, a pessoa teve uma desistência, você consegue trazer sua esposa até acho que 2 horas ou 3 horas? Aí ele falou assim, consigo. E aí a gente saiu correndo, né? Ele veio, me buscou, meu esposo estava trabalhando e vendo isso ao mesmo tempo, mas aí ele veio, me buscou e a gente foi pra lá, a gente foi orando no carro o tempo todo, sabe? Aí chegando lá no consultório, eu senti o Espírito Santo falando, eu vou virar o seu cativeiro, eu vou tirar você desse cativeiro e eu vou trocar o diagnóstico. E eu senti aquilo e tava já quase na minha vez de entrar. E aí, falei assim, meu Deus. Aí me agarrei naquilo também e entrei, e aí o neuro me chamou. Na hora que ele bateu o olho no meu exame, ele falou assim, olha, isso aqui é um tumor. Aquilo parece que o chão abriu, né? Eu fiquei, parece que cega, surda, não escutava, não via nada. E é um tumor e você vai precisar operar e operar logo. Então, você precisa operar rápido. Você precisa operar rápido porque tá comprimindo a sua medula e você vai começar a enfraquecer os movimentos, vai começar a enfraquecer, porque pegou bem na parte cervical. Então tava pegando braço e perna, né? Braço e um pouco na parte inferior. Aí ele falou assim, olha, você vai fazer cirurgia dentro da Santa Casa, você pode ficar tranquilo, você está em ótimas mãos. Eu creio que você vai ficar curada, eles vão te operar, vai dar tudo certo, você vai ficar curada. Mas você tem que ir rápido, você precisa internar rápido. Se não conseguir te internar, você entra com ação. Falou com meu esposo, entra com ação, não deixa. Porque ele estava me vendo andando, né, ainda, mas com muito risco de perder os movimentos. Aí a gente veio embora. Quando a gente passou a gente saindo de lá, meu esposo virou pra mim e falou assim, e aí, você tá mais tranquila agora? Que você já sabe que o médico falou, que dá pra operar, que tá tranquilo. Aí eu falei assim pra ele, um pouco. Aí a gente parou no sinal, assim que a gente parou no sinal, a gente recebeu um folheto, tava em época já deles fazer campanha política e tudo. E ele passou o papel, a gente olhou assim, e era de um médico, um candidato médico e vereador.
E aí eu guardei dentro da minha sacola. Eu guardei dentro da minha sacola de exame. E ali esqueci também. Aí a gente veio pra casa, a gente chegou em casa e eu já com papel para internar, a gente já sabia que internar, aí a gente resolveu, a gente foi no posto, tentou internar, pedir internação pelo posto, aí não sabia se ia pra onde ir. Acabou que a gente foi pro HPS, deu-nos entrada pelo HPS. Assim que eu cheguei lá com o papel, a moça já falou que eu ia ficar. Eu não tinha nem falado com minhas filhas, eu não falei com ninguém da minha família. Eu tinha falado com meu pai e com a minha mãe. E eu fui com meu esposo. Aí chegando lá eles me internaram. Aí no mesmo dia eu já fui, na mesma hora eu já fui para um quarto na enfermaria e depois já fui pro quarto onde o pessoal fica internado mesmo. E cheguei lá, gente, assim, Deus me fortaleceu o tempo todo, porque eu... Sabe quando uma pessoa tá dando epilepsia, que ela se debate muito? Eu tava me debatendo, assim, de olho aberto e eu dava crise, sabe? Eu creio que crise de nervo, porque eu tava com muito medo, eu tava muito apavorada pelo diagnóstico. Então, quando o médico chegava perto de mim, meu corpo começava a tremer, minhas pernas tremiam muito. Nesses dias que eu fiquei, do dia da primeira ressonância até eu internar, os dias que eu fiquei em casa, que foram aí os 4 ou 5 dias, eu acho, eu tremia, eu dava várias crises de tremor, assim, e que depois eu quase que eu não conseguia andar, eu ficava com as pernas muito fracas, muito mesmo. E daí, lá no HPS, eu já cheguei assim na primeira noite, já dei uma crise muito forte à noite, mas não falei pra ninguém, assim, fiquei quieta, não pedi pra chamar um médico nem nada. Eu tava com muito medo deles me dar remédio pra dormir mesmo, me apagar. E aí no outro dia eu comecei a me enturmar com o pessoal do quarto, mas aí Deus começou a tocar, sabe, no meu coração, eu comecei a olhar para as pessoas do lado, assim, e tinha já uma senhora sem perna, sabe? Tinha acabado de amputar a perna. Tinha uma moça com a perna com aqueles ferros enfiados, assim, que ela sofreu um acidente de moto. E, assim, a menina chorava muito de dor. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a orar para aquelas pessoas, né? Comecei, lógico, a chegar nelas de uma certa forma, conversar, me entrosar. E aí eu perguntava se elas queriam oração, e aí elas aceitavam, e eu comecei a fazer isso. Quando eu comecei a fazer isso, eu já fazia obra já na igreja onde a gente congregava, a gente já estava à frente ali de obra, a gente não era, não tinha cargo ali, nenhum efetivo dentro da igreja, mas a gente ajudava já, a gente já trabalhava na obra mesmo, porque a gente via que estava precisando, que estava carente ali de trabalho, entendeu? E a gente já fazia. Então eu já tinha rotina de oração, eu já era acostumada a orar, a gente orava, tinha gente lá e a gente precisava orar pelas pessoas. Então ali eu precisei me levantar e ser aquilo que eu estava exercendo aqui fora, de ser lá dentro também daquela situação qual eu estava passando. E quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a esquecer um pouco daquilo que eu estava vivendo e passando, e comecei a me fortalecer, e foi isso que começou a me fortalecer. E aí, o meu esposo queria... Eles estavam negando a minha vaga para Santa Casa para poder fazer a cirurgia, e meu esposo queria pagar um advogado que cobrou, acho que tinha cobrado 700 ou 800 reais, para poder entrar com uma ação para eles liberarem a vaga lá na Santa Casa, fazer cirurgia, que no meu caso não podia ficar esperando.
Aí eu falei com ele, vamos tentar com aquele panfleto que a gente viu do médico, que é vereador, candidato a vereador, quem sabe ele pode nos ajudar. E foi o que nos ajudou, a gente ligou de pronto, eles atenderam meu esposo, sabe? E foram, assim, super atenciosos e ajudou a gente. Aí no dia 11, a gente esperando a vaga, meu esposo falou assim, olha, a gente já pediu lá, mas tá demorando. Eu falei assim, espera, antes de você pagar advogado, vamos esperar até segunda-feira. Aí segunda, se não der, a gente entra com a ação. Aí ele disse assim, tá bom, então. Isso no dia 11, no dia 12 ia dar no domingo. Então isso ele falou comigo, foi no sábado. Aí no domingo, no dia 12, a minha vaga saiu. Então, assim, se a gente não esperasse aquele dia, a gente ia perder dinheiro, né? Que a gente estava precisando naquele momento. Daí minha vaga saiu, minha transferência saiu nesse dia, que foi Dia das Mães. Minhas filhas tinham conseguido me visitar lá no HPS. Então, assim que eu vi minhas filhas, dei um abraço nelas, um beijo nelas e fui direto para Santa Casa para poder fazer a cirurgia. Chegou lá na Santa Casa, aí já começa outro processo, né? Que é o da cirurgia. Aí eu já tava mais cabisbaixa também. E aí tinha uma moça do meu lado e ela conversando comigo, falando de Jesus de uma maneira assim tão profunda. Profunda que eu falo um amor tão grande, sabe? E a gente pegou uma amizade ali, assim, na mesma hora. Ela falou comigo, falou assim, olha, tem uma moça que falou pra mim que ia ter uma pessoa que ia ficar do meu lado, uma mulher que ia ficar do meu lado, que a história ia ser mais ou menos igual a minha e que Jesus, que era para eu falar que Jesus falou que vai curar ela, que é para falar isso. Que Jesus vai curar você. E ela falou assim comigo. Gente, aquela palavra veio de encontro no meu coração, mas de um jeito tão grande, de uma forma tão maravilhosa, que eu falo que quando a palavra tem endereço, ela não sai de você. Você tem certeza daquela palavra, aquela palavra entra em você, aquela palavra entrou assim, me deu uma esperança, me deu uma paz, me deu uma tranquilidade tão grande que eu me apeguei naquilo e ali, aquilo que eu já estava fazendo no HPS, eu comecei a fazer dentro da Santa Casa também. Comecei a orar pelas pessoas, as pessoas me pediam para orar. Então ali eu comecei a fazer a obra ali mesmo, do jeito que eu podia, na situação onde eu estava. E Deus falava para mim, vai nos corredores e vai profetizando vida nos quartos. E eu passava naqueles corredores, sim, e estendia a mão e ia profetizando vida, sabe? Vida naquelas pessoas, na vida daquelas pessoas, cura, libertação, e eu ia passando de um corredor no outro todos os dias. Eu ia pro banheiro à noite, eu orava ali quase uma hora e meia mais ou menos. E Deus, ele teve um encontro tão, sabe, ele se marcou um encontro tão grande comigo. Dentro dessa situação e naquele leito ali de hospital, sabe? Que assim, eu fiquei tão forte, eu fiquei tão fortalecida que as pessoas iam me visitar, as pessoas estavam angustiadas, as pessoas estavam assim desesperadas pela situação a qual eu estava passando, meu pai, minha mãe, chegava lá e eu via que eles estavam arrasados, sabe? E eu começava a falar com eles, a dar força a eles, falar que eu estava bem, que Deus estava no comando, que Deus estava no controle, que Deus que ia me operar, que era Ele e que era para eles ficar tranquilo, que eu estava tranquila, que a minha vida estava nas mãos de Deus, que eu não podia fazer nada, porque se fosse para eu escolher, eu não estaria naquela situação, acho que ninguém estaria. Mas tem alguém que está regendo a minha vida, que está com as mãos na minha vida, é Ele que tem o controle, Ele sabe de tudo, de todas as coisas, está cuidando de tudo. Então eu ia falando com as pessoas assim, as pessoas não entendiam nem da onde que saía tanta força. Mas Deus foi me fortalecendo e eu fui fortalecendo as pessoas ainda. E aí ficou 30 dias eles
marcando e desmarcando minha cirurgia. Chegou perto da cirurgia, quando eu fui fazer a cirurgia, eles me buscaram, eu contei pra minha mãe foi me acompanhar. E eu pedi minha mãe pra não falar com ninguém, só falar depois que eu já tivesse em cirurgia, com meu pai, com meu esposo e com as pessoas quando eu tivesse entrado, porque as pessoas estavam muito ansiosas com a, com a cirurgia e tava desmarcando muito. Então eu falei, não fala pra ninguém. E aí ela chegou, eu fui. Quando eu subi, né, quando eu subi pra cirurgia, tinha um enfermeiro que era pastor. E ele colocou a mão na minha cabeça, assim, e falou assim, olha, vai dar tudo certo, tá tudo no controle. Pode ficar tranquilo, tá tudo no controle. Mas até eu senti ele nervoso. E a minha mãe perguntou alguma coisa a ele sobre a cirurgia, ele falou assim, é uma cirurgia mais complicada, então vai demorar mais um pouquinho. Aí a minha mãe ficou, eu subi pra cirurgia e quando eu tava lá, que eu cheguei na sala pré-operatória, né, tinha vários biongos e várias pessoas ali, eu creio que esperando pra cirurgia. E aí tinha uma criancinha que chorava muito, muito, e a mãe tentando acalmar. Eu comecei a orar pela vida daquela criança, comecei a profetizar a vida na vida dela e tudo, e orando e tentando orar pra mim também, que eu tava quase entrando em cirurgia. Aí eles vieram, pegaram aquela criança, tiraram dali e trocaram, colocaram a minha maca onde estava daquela criança. E ali na hora eu senti o Espírito Santo falando comigo, eu tô trocando o seu diagnóstico. Do mesmo jeito que tá te trocando agora de lugar, eu tô trocando o seu diagnóstico. E você está agora onde você profetizou vida. Eu tinha acabado de profetizar a vida pro biongo que estava ali do lado, com aquela criança. Aí eu falei, glória a Deus. E aí Deus falou comigo assim, vai ser rápido. Vai ser rápido. Eu falei assim, fui com isso, vai ser rápido. Eu entrei em cirurgia 9, quase 10 horas da manhã. Saí, quando eu acordei, que eu lembro eu acordando e os médicos perguntando meu nome, mexendo comigo, já era 9 e pouquinho da noite, acho que umas 9h15, 9h20. Eu fiquei quase de 10 a 11 horas em cirurgia, por aí, beirando quase 12 horas em cirurgia. Aí o médico falou com a minha mãe que a cirurgia tinha sido um sucesso, graças a Deus, não teve nenhuma intercorrência. Ele falou que eu reagi muito bem em cirurgia e que minha mãe podia ficar tranquila, porque a gente, em contrapartida, a gente esperava o laudo da biópsia, porque a gente não sabia que tipo de tumor que era, né? Então só a biópsia ia falar, mas o médico, quando ele abriu ali, eles têm mais ou menos a noção, e ele falou com a minha mãe, pode ficar tranquilo que nós, pelo que a gente viu, não é o que a gente pensava ser, né? E Deus tinha falado que ia trocar o diagnóstico e que iria confundir os médicos. Aí, daí, eu fiquei ali, aquele dia foi terrível, terrível. Quando a minha mãe veio e me contou que ela pôde falar comigo depois da cirurgia ali um pouquinho, eu abri um sorriso, aí eu quis chorar, eu quis rir, a minha mãe falou assim, não, fica calma que você não pode fazer esforço nenhum agora. Aí minha mãe foi embora e eu fiquei lá. Gente, foi uma das piores partes, foi o final ali, pós-cirurgia. Eu fiquei lá, chegando, eles demoraram a me dar remédio de dor, eles demoraram a dar remédio para dormir. E ali aquela anestesia, ainda ali fazendo efeito. Gente, foi muito ruim, eu fiquei muito agitada e eu arranquei o acesso que eu tinha ali, de tão agitada que eu fiquei. A enfermeira brigou comigo.
Enfim, no outro dia eu me recuperei bem, fui me recuperando, ainda estava no oxigênio. Aí depois, daí 2 dias eles tiraram o oxigênio, fui reagindo muito bem, né? Glória a Deus. Comecei a comer sozinha, eles me desceram pro quarto, porque até então estava no CTI. Eles me desceram pro quarto. Nisso eu fiquei esperando o resultado da biópsia. Graças a Deus, o resultado veio. O primeiro resultado, eles pediram um outro para poder ter certeza de que não era câncer, né? De que não era maligno. E glória a Deus, para a honra e glória do Senhor, o resultado veio positivo, sabe? Não era aquilo que os médicos estavam esperando. E eu lembro do médico chegar para mim e falar assim: eu não sei da onde que saiu esse osso na sua coluna, porque isso a gente só vê na cabeça. A gente nunca viu assim na coluna. E assim, e Deus tinha falado pra mim que os médicos iriam ficar confundidos, né? E aí eu dando, glória a Deus, tive alta. Tinha um ponto da minha cirurgia que não tava secando. Aí, mas teve um dia que o médico passou lá no quarto, ele tava mais sequinho, ele me deu alta. Vim pra casa, fiquei 4 dias em casa mais ou menos. No terceiro dia que eu tava em casa, me deu uma dor de cabeça muito, muito forte. Comecei a colocar a mão na cabeça e chorar. Aí eles me deitaram. Detalhe, eu tava de fralda. Eu fiquei no hospital usando fralda e eu não levantava pra ir no banheiro. Depois da cirurgia, eu não ia no banheiro sozinha. Eu tava usando fralda, dependia de tudo pra pessoa me levantar. Meu marido e minha mãe que me levantava pra comer tudo. Então, assim, foi uma situação, assim, muito constrangedora. Assim, gerar testemunho dói, sabe? Eu não tô falando isso aqui pra me aparecer, né? Ninguém nem queria se aparecer com isso, né? Mas, assim, eu falo, por mim, talvez eu nem estaria aqui falando de algo assim tão íntimo, sabe? Algo que a gente vive que é tão íntimo, que dói tanto na gente, né? Traz tanta tristeza. Mas eu fiz um voto com o Senhor. Então, se eu fiz esse voto, eu preciso pagar, porque isso aqui que eu tô fazendo agora, eu tenho certeza que vai alcançar a vida de outras pessoas. E vai glorificar o nome do Senhor, que foi Ele quem fez tudo isso na minha vida e que me tirou de onde eu estava. E aí eu tive uma dor de cabeça muito forte no terceiro dia. Deitei, passou um pouquinho e a gente esperou para ir na Santa Casa no outro dia. Chegando lá na Santa Casa, veio o diagnóstico de meningite. Eu tive meningite bacteriana pós-cirurgia. E aí eu já cheguei lá na Santa Casa de noite, eles já colocaram um antibiótico na minha veia sem nem saber, sem fazer exame nem nada, só pelos sintomas, né? Então, eu já no outro dia de manhã, já internada lá, eu já subi pra sala de cirurgia para colocar o dreno, drenei. Daí eu fiquei lá mais 30 dias tomando antibiótico na veia. Eu só sei que no final, as minhas veias já tinha secado. Já tinha secado de tanto antibiótico forte, já não tinha acesso mais. E eu precisava terminar aqueles antibióticos, eu não podia parar. Sabe, faltava pouco, eu acho que faltava aí uma semana, uns 4 dias mais ou menos de antibiótico. Aí eles iam ter que pegar pelo pescoço ou então pela virilha para poder pegar o acesso. E eu vi acontecer do meu lado, assim, foi horrível. A senhora ficou bem mal por ter tentado pegar a veia no pescoço, a central, e não conseguia. Então deu, acho que água no pulmão, ela ficou bem mal, assim. Então eu já tava com muito medo. E aí, bem no finalzinho também, eu começo a dar febre do nada. Aquilo eles tinham que jogar muita coberta em cima de mim.
Eu não tava andando, eu tava praticamente o dia inteiro em cima de uma cama, usando fralda. O meu corpo machucou, assim, descascou todo, todo, o rosto descascou, tudo. Por conta que eu tava usando fralda, feriu tudo, sabe? Então, assim, eu tava perigando pegar uma bactéria ainda por causa de estar usando a fralda. E, gente, foi assim, foi essa segunda vez, foi bem pesado, assim, no hospital. E aí, por conta dessa febre, eles começaram a achar que eu tava com uma bactéria no coração. Me passou um eco para poder fazer esse eco, porque eu tava dando febre e tava tomando 2 antibióticos muito forte. Chegando lá para fazer, a sedação não pegou. Eles fizeram sedação em mim e não pegou, eles fizeram o exame assim mesmo. E aí é uma câmera que enfia aqui. Quando eles enfiavam assim para ver o coração, que eles mexiam com a câmera dentro de mim, gente, que dor. Que dor, e eu debatia pedindo pro médico parar e ele continuou fazendo. Eu saí de lá devastada, assim, já não era mais o meu lugar. Eu já chorava muito, eu já tava chorando muito, eu já tava muito depressiva lá, eu escutava minhas filhas me chamando, assim. Então, assim, foram dias que eu enfrentei, assim, que realmente foi vento, foi vento. Mas o Senhor esteve em cada minuto, em cada segundo. Eu vou vir aqui conversar com vocês mais sobre isso, sabe? Tem detalhes do meu testemunho que eu preciso contar, mas se eu fosse contar tudo bem especificadamente, eu ia ficar aqui quase umas 3 horas e acaba que as pessoas não iam nem conseguir assistir o testemunho inteiro. Mas assim, pra mim, assim, eu tinha muita vergonha de vir aqui, de gravar vídeo. Já era algo que Deus tinha colocado no meu coração, sabe? Pra eu ter o meu canal. Eu já tenho esse canal, já tem bastante tempo. Já deve ter pra anos que eu tenho, só que eu postava vídeo e não colocava o meu rosto assim, porque eu realmente tinha vergonha de aparecer. Mas acabou que quando eu estive lá no hospital, eu fiz esse voto com o Senhor que eu daria o meu testemunho neste canal, né? No meu canal do YouTube. E gente, eu tenho muito a agradecer e muito mais a falar com vocês sobre isso. Então eu quero, para resumir, falar para vocês que Deus, ele muda diagnóstico, sabe? E eu não sei o que vai acontecer daqui para frente. É lógico que assim, eu preciso, né, ir acompanhando, mas eu quero falar do que Deus fez, do que Ele já fez. E o que Ele fez não foi pouco, foi muito. Assim, eu sou muito grata, minha família muito grata a Deus, eu sou muito grata a Deus. Eu pude, assim, ressignificar tantas coisas na minha vida, sabe? Mudar tanta coisa, tanto pensamento, tirar tanto medo, tanta angústia, tantas travas, que só Deus sabe o que Ele fez na minha vida. Então, assim, de um diagnóstico que os médicos achavam que seria algo terrível, né? Que poderia ser maligno, o médico falou comigo que poderia ser maligno, ser um tumor maligno. Então isso assustou muito a gente, porque a gente já teve casos na família e que não teve o mesmo desfecho que o meu, sabe? Então a gente já tinha esse trauma, e eu passando ali por aquilo. Minhas filhas pequenas, a gente pensa muito nos filhos da gente, e só que Deus, dentro da situação, Deus, ele me fortaleceu de uma maneira, sabe, que eu fico muito grata a Ele, muito. Porque se Ele não me fortalecesse do jeito que Ele me fortaleceu, eu nem sei se eu conseguiria ter passado por isso, eu, sinceramente.
Porque no finalzinho, quando eu já não sentia paz mais de estar no hospital, foram os piores dias, assim. As enfermeiras já não sabiam o que fazer comigo, eu já não comia mais, eu já não fazia mais nada. As pessoas iam lá, eu só chorava. E assim, as pessoas estavam esperando, fosse uma hora ela vai desabar, ela tá muito forte, uma hora ela vai desabar, sabe? Mas ali é porque eu já não tinha paz mais, eu já sentia que ele não era mais o meu lugar. Então eu queria ir embora, eu queria sair dali. E porque teve dias, gente, eu deitava lá na Santa Casa antes da cirurgia, que depois foi mais complicado. Antes de operar, naqueles 30 dias ali esperando, eu deitava, eu dormia. Um sono que, assim, como se eu estivesse na minha casa. Como se eu estivesse na minha casa. Eu tava no hospital, num local onde que a gente vê muita coisa. E assim, eu comia, dormia, agradecia, eu era tão grata. E assim, eu vou vir falar muito mais com vocês a respeito desse testemunho, mas por hoje é isso. Eu queria que o nome do Senhor ele fosse glorificado, ele fosse exaltado, pelo menos pela minha boca. Eu falei com Deus que onde eu fosse, sabe, eu contaria o meu testemunho. E gerar testemunho dói muito, o vento veio, mas o Senhor me manteve firme, né? E ele disse e ele cumpriu, ele manteve firme, ele trocou o diagnóstico, glória a Deus. Até hoje eu passei por um médico, por uma consulta hoje, que o médico ficou assim, passado. E eu voltei em consulta com o médico que me operou e ele falou assim, perguntando como que eu tava depois da cirurgia e tudo. Ele falou assim, olha, eu não sei como que você ficou tão bem sem perder os movimentos, porque o seu canal medular ali tava muito estreito mesmo. Então, o seu corpo mesmo, ele ajeitou ali, seu organismo mesmo se ajeitou para dar um espacinho ali para tipo, não comprometer de vez a medula, sabe? Então, eu já tava perdendo, eu já tava muito fraca. Aquela sensação ruim que eu tava sentindo no finalzinho de abril para entrar em maio, já era disso, sabe? Já tava me debilitando muito, eu já tava perdendo realmente as forças, por isso que eu tava sentindo aquela coisa. Parece que tinha uma coisa que me jogava para baixo. Então, assim, gente, eu quero glorificar o nome do Senhor, agradeço a Deus. E eu tô entrando numa nova etapa, assim, na minha vida. E tá tudo nas mãos dele, a minha vida, a minha saúde, eu entreguei tudo nas mãos do Senhor. Porque ele faz tudo pelos seus filhos. E aqueles que creem, aqueles que buscam, que clamam, não perca as forças, não perca as esperanças no Senhor, não perca a sua fé. E eu tô entrando numa nova etapa na minha vida. Eu vou vir falar com vocês, quem me conhece sabe, tem a ver também com esse testemunho, mas eu volto para conversar com vocês, tá bom? Então eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa que assistir esse vídeo, que seja alcançado, que tenha sua fé edificada, que tenha sua mente transformada e que seja alcançado mesmo e esse testemunho é para a honra e para a glória do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Amém? Fiquem com Deus. Até mais.